importante retornarmos ao planeta Terra, ou ao planeta onde estamos nesse estágio evolutivo, daquele que precisamos reencarnar. E ele continua dizendo que é na vida física, com seus desafios, oportunidades, que o espírito será submetido às inúmeras experiências redentoras para consolidar os aprendizados. Então, no mundo espiritual, nós estamos cercados pelos nossos benfeitores, pela espiritualidade, e ali a gente vai aprender. Mas colocar à prova tudo aquilo que a gente aprendeu na teoria é somente na encarnação que a gente vai poder exercitar, colocar em prática. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec afirma que a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É-lhes necessária a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer-lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Então, nessa pequena frase, nessas duas frases, na verdade, que tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele já nos esclarece que há atividades que são terrenas, e que são essas atividades terrenas que vamos colocar à prova se toda aquela teoria que a gente experienciou no plano espiritual realmente está internalizada por nós, está realmente aprendida por nós. E aí Cleto, ele afirma que a reencarnação ela é uma lei divina. E aí eu busquei algumas imagens para ilustrar. Eu comecei, ali vocês devem ter visto com a borboleta, mas para se chegar à borboleta, para termos essa liberdade de voar, de estar leve, de poder ir e vir com mais desenvoltura e com uma elevação moral melhor, nós, até chegarmos lá, nós precisamos primeiro ser lagartinha. E a lagartinha, ela está lá no plano espiritual aprendendo, está lá estudando, está lendo, está vendo tudo que fez nas vidas anteriores, planejando para ver como vai ser a próxima vida. E aí ela precisa depois de um momento muito importante, que é o casulo, que é onde vai acontecer essa transformação, esse aprendizado. E dizem os biólogos que quando a lagartinha vai para o casulo, não é um momento assim sem sofrimento. Pelo contrário, há um certo sofrimento da lagartinha ali dentro do casulo, porque ela vai se transformar. Então, esse momento em que nós fomos chamados para a encarnação, é como se nós mergulhássemos dentro do nosso casulo. Então, estamos todos nós aqui em formato de casulinho, tentando evoluir para mais para frente buscarmos nos transformar em lindas borboletas. Então, nós espíritas já sabemos e cremos na reencarnação. Esse é um dos diferenciais da doutrina espírita, acreditar na reencarnação. Sabemos que ela é necessária para o nosso aprimoramento e para a nossa evolução moral. Mas será que no tempo de Jesus já se falava em reencarnação? Então, isso é bem importante, trazido também pelo autor do livro, pelo nosso irmão Cleto, que ele fala que a reencarnação, ou mais similarmente falando, nesse processo de voltar à vida carnal, já era, assim, algo conhecido nos tempos de Jesus e antes mesmo de Jesus vir à Terra. Então, nesse destaque do Evangelho, tem um pedacinho dessa obra que diz assim: mas os discípulos o interrogaram dizendo, então os discípulos interrogando Jesus, então por que os escribas dizem ser necessário vir primeiro Elias? E em resposta Jesus disse: Elias, por outro lado, vem e restaurará todas as coisas. Digo-vos, por outro lado, que Elias já veio e não reconheceram, mas fizeram-lhe tudo quanto
queria. Então os discípulos nos entenderam que ele tinha falado a respeito de João Batista. Então, nesse trecho do Evangelho, Jesus já estava falando abertamente com os discípulos sobre o processo de reencarnação. Elias já tinha veio como Elias, depois como João Batista, mas que eles não reconheceram justamente por quê? Porque era um corpo físico diferente. O espírito era o mesmo, mas o corpo físico, num primeiro momento, numa primeira vinda, numa primeira encarnação, era de um formato, de um jeito, e numa outra encarnação, de outro. A reencarnação, ela fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição, que é o que hoje em outras doutrinas, outras religiões, eles falam, né, sobre a ressurreição. Acreditavam eles que um homem que viveria poderia reviver, sem saberem precisamente de que maneira esse fato poderia dar-se. Então eles também tinham dúvidas, mas será que volta no mesmo corpo? Como os egípcios por muito tempo acreditavam que o espírito daquele faraó poderia retornar e por isso então ele era mumificado, para buscar preservar esse corpo físico. Mas hoje sabemos que não é possível voltar e estar no mesmo corpo. Então essa perfeição de cada um de nós aí, esse nosso casulinho, ele veio para essa vida. Então aproveitem bem essa aparência que vocês têm, a estatura, tudo, porque ele foi feito exatamente para essa encarnação nossa aqui, né? Então, por quê? Porque depois que o espírito se vai, depois que o espírito não está mais no corpo físico, que abandona o corpo físico ele é matéria orgânica. Ele retorna para o meio orgânico. Então ele se decompõe, ele passa pelo processo de decomposição igual e exatamente uma plantinha quando morre passa e um bichinho quando morre também passa. O mesmo processo de decomposição. Então nós, seres humanos, as plantas e os animais passamos pelo mesmo processo quando finda a vida física, nessa encarnação em que estamos. Portanto, o retorno deveria, então, no caso de uma nova encarnação, dar-se em um outro corpo. Então não podemos retornar naquele que já deixamos, porque ele se decompôs. Precisamos, numa próxima vida, retornar num corpo físico novo, diferente. Mas como se dá esse processo da reencarnação, então? A volta ao mundo corpóreo se dá a partir da reencarnação, ou seja, retornar a partir do uso de um corpo material, segundo a composição do planeta onde esse processo irá acontecer. Então eu gosto de acrescentar sempre que tudo depende do planeta em que estamos usando para evoluir, porque a composição física desse planeta nos dá algumas características enquanto encarnados. Mas para isso é necessário, primeiramente, que a gente faça um planejamento. Então, enquanto estávamos lá, vamos usar a metáfora da borboleta, né? Então, enquanto estávamos como lagartinha no plano espiritual, lá na erraticidade, nós fomos avisados pelos nossos benfeitores, aqueles que tiveram esse privilégio, né? De que iríamos então reencarnar. A partir desse momento, e dado uma certa ansiedade nossa, que é óbvio, nós ficamos ansiosos, né? Nós ainda estamos num estágio evolutivo que a ansiedade ainda nos aflige. Dado esse nosso primeiro momento de ansiedade, se for possível, nós de alguma forma participamos desse planejamento da nossa encarnação. E esse planejamento ele se dá quase que da mesma forma de quando nós vamos fazer uma viagem longa, uma viagem de longa duração, uma viagem distante. Então, quando vamos para um outro país ou para um outro estado, nós planejamos com muito cuidado.
planejamos o que levar, o que nós vamos precisar saber desse outro lugar, estudamos a língua que fala, os costumes, organizamos a nossa hospedagem, para nós vamos ficarmos na rua, né? A gente vai ver onde nós vamos ficar na casa de um parente, vamos ficar num hotel, vamos ficar num acampamento, enfim, tudo a gente vai planejando. E na reencarnação, segue-se esse mesmo roteiro, salvo, como eu falei antes, algumas exceções. E esse roteiro é muito parecido, porque precisa de planejamento. Mas é um planejamento mais meticuloso, mais complexo, e por isso a espiritualidade está sempre a nos ajudar. E aí, nesse momento da nossa prova, do nosso planejamento, em que somos lagartinha, vão ser feitas algumas perguntas para nós, né? Quais serão as provas que você deseja passar? Vejam só, alguns de nós não imaginávamos que nos perguntassem isso. Então, muitas das provas que estamos passando no plano terrestre, nessa atual encarnação, foi sugerida por nós. Vocês já chegaram a pensar sobre isso? Então, nessa escolha das provas, o nosso planejamento reencarnatório começa por ali. Deus permite que o espírito escolha o gênero das provas que irá vivenciar. Mas essa liberdade, ela é limitada pela nossa capacidade de discernimento e responsabilidade. À medida que ocorre o nosso amadurecimento espiritual, as possibilidades se ampliam. Então, Kardec nos explica no Livro dos Espíritos, e depois André Luiz, em muitas das obras que ele, através de Chico Xavier, então psicografa, eles nos explicam que nós temos alguma liberdade de escolha de provas, mas tudo depende do nosso grau evolutivo. Em muitas dessas escolhas, nós somos sugeridos pelos espíritos de luz, porque eles sabem qual é a nossa real necessidade. Nas etapas iniciais da jornada, em virtude da falta de conhecimento e experiência, Deus supre a incapacidade do espírito, assim como um pai que orienta e guia o filho nas questões para as quais ainda está imaturo. Então, lá nos nossos primórdios, como seres humanos, quando ainda estávamos lá num grau evolutivo inferior, nós precisávamos que Deus nos ajudasse com essa espiritualidade, nos guiando, nos dizendo como planejar. Assim como quando a gente vai para um outro país e a gente não sabe a língua daquele país. Então a gente sempre pede ajuda para alguém que sabe. Olha, você me orienta aqui, como é que eu vou fazer? Porque essa orientação é importante, porque não temos a habilidade necessária ainda para tomarmos algumas decisões sozinhos. Por isso, todo o planejamento reencarnatório é submetido à análise e à aprovação dos espíritos mais inteligentes e moralizados, com o objetivo de verificar as possibilidades do nosso êxito e, assim, escolhido o ponto principal ou os pontos principais da nossa encarnação, os detalhes dependerão da forma como o espírito irá se conduzir durante a vida. Então, planejamos boa parte de como será a nossa nova encarnação, mas muito do que vai acontecer depende de como agirmos na vida física, já encarnados. E será que tendemos a escolher provas fáceis ou difíceis? O que vocês acham? O Maurício diz que escolhe as fáceis, né, filho? Porque aqui no planeta Terra, quando estamos encarnados, a nossa tendência é não querer sofrer, porque nós temos o véu do esquecimento do passado. E nós, então, vamos ali tentando ver o que é melhor para nós, para seguirmos o nosso destino, né? O nosso planejamento. Mas quando estamos lá, enquanto lagartinha no plano espiritual, o véu do passado não existe. A gente tem a lembrança, a gente vai aos pouquinhos lembrando de todas as nossas vivências. E aí, com essas lembranças, lembra que eu falei da ansiedade? Ela também existe lá
lá no plano espiritual. Na ânsia de queremos evoluir mais rápido, às vezes a gente tenta escolher provas mais difíceis. E a gente até sugere para a espiritualidade. Olha, eu quero vir assim, dessa forma, porque na outra eu já errei muito, já fiz isso, já fiz aquilo. Agora com essa prova mais difícil, eu sei que eu vou me segurar. Aí a espiritualidade pondera, sugere, olha, então quem sabe você vem de uma família mais assim, para te ajudar. Vamos colocar uma mãe com essa característica, um pai com essa outra, e eles vão nos sugerindo, né? Mas aqui no livro do Cleto, ele diz assim, que o espírito desencarnado tem mais consciência de suas necessidades, então quando está lá na erraticidade. Se sofre, sabe o caminho para se libertar das suas aflições. E o Kardec então comenta, não há, pois, motivo de espanto no fato de que o espírito não prefira a existência mais suave. Então ele diz que em geral a gente tenta as provas mais difíceis. Não lhe é possível, no estado de imperfeição em que se encontra, gozar de uma vida isenta de amarguras. Ele o percebe e, precisamente para chegar a fruí-la, é que trata de se melhorar. Não vemos, aliás, todos os dias, exemplos de escolhas tais? Que faz o homem que passa uma parte de sua vida a trabalhar sem trégua, nem descanso, para reunir haveres que lhe assegurem o bem-estar? Senão desempenhar uma tarefa que a si mesmo se impôs, tendo em vista o melhor futuro? Por isso que muitos espíritos optam por provas difíceis, a fim de avançar mais rápido. Então, às vezes a gente está sofrendo, mas a gente escolheu aquele sofrimento ali para passar. Será? E aí o Cleto continua aqui no livro trazendo para nós. Por isso que então muitos espíritos optam por essas provas mais difíceis para tentar avançar mais rápido, mas não há de crer, no entanto, que todo sofrimento suportado neste mundo denote a existência de uma determinada falta. Muitas vezes são simples provas buscadas pelo espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Pode, pois, um espírito haver a chegar a um certo grau de elevação e, nada obstante, desejoso de adiantar-se mais, solicitar uma missão, uma tarefa a executar, pela qual tanto mais compensado será de sair vitorioso, quanto mais rude haja sido a sua luta. E hoje nós comentávamos com a juventude, no nosso estudo também sobre o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que alguns exemplos de encarnados, que inclusive nós conhecemos, que são do nosso conhecimento aqui da doutrina espírita, como Chico Xavier. Muitos dos sofrimentos passados por Chico talvez não fossem faltas de uma vida passada, mas de uma missão, um exercício para que ele pudesse ir se melhorando, para que ele pudesse manter-se mais humilde, manter-se focado na missão que ele tinha, que era de trazer essa comunicação dos espíritos, e outros exemplos. Todos esses citados nos livros Missionários da Luz, Entre Dois Mundos e Entre a Terra e o Céu, respectivamente. Para a exposição de hoje, eu vou usar como exemplo a reencarnação de Segismundo. Essa história da reencarnação de Segismundo, que é narrada no livro Missionários da Luz, do André Luiz, eu conheço há mais ou menos uns 20 anos essa história. Porque na época eu participava num grupo de estudos do Cleto, desse mesmo autor do livro, Sim, a Vida Continua, e na época não tinha televisão, essas coisas de computador, eram os slides. Então eram as imagens da história, que eu não lembro onde ele havia conseguido essas imagens, mas que mostrava com muita riqueza de detalhes um exemplo de reencarnação de todo esse planejamento. Então eu vou trazer aqui para vocês alguns desses slides, para quem quiser conhecer a história toda desse livro, que eu vou narrar aqui, está na obra Missionários da Luz, de Chico Xavier.
Eu só peço desculpas que o slide ele não ficou muito nítido, porque o PDF estava bloqueado para baixar, ele só pode ser exposto na internet. Está disponível na internet, gratuitamente, sem problemas nenhum, mas em função aqui, que às vezes a gente acha que a internet não vai funcionar, eu fiz o print, então, desses slides, dessa obra da reencarnação de Segismundo. Então, começa assim. André e Alexandre recebem a visita de Herculano, que é uma entidade de elevada espiritualidade. André é o André Luiz, né? É digamos assim, o personagem principal das obras que Chico Xavier psicografou. E, então, eles recebem a visita do Herculano, pedindo colaboração na preparação de Segismundo para a sua volta ao plano físico, ou seja, a reencarnação. Então, olhem que maravilha que é você estar lá na espiritualidade, buscando trabalhar, ajudar, como era o caso do André Luiz, e de repente chega um espírito de luz e nos convida a participar desse momento. Então, se chegasse para a Marina e dissesse, Marina, vamos lá ver como é que é a reencarnação, óbvio que a gente vai, né, Marina? A gente quer saber tudo, como que é, os detalhes, enfim. Em uma encarnação, aí ele conta a história. Lembra que eu falei da escolha das provas, né? Para escolher uma prova, a gente tem que saber a nossa história, saber nosso passado. E o Segismundo, ele tinha um passado que ele precisava resgatar. E a história dele é o seguinte. Em uma encarnação anterior, Raquel era casada com Adelino. Após uma paixão desvairada, Segismundo assassinou Adelino e Raquel foi parar num prostíbulo. Desencarnaram, cada um por sua vez, sob intensa vibração de ódio e desesperação, padecendo vários anos em zonas inferiores. Ainda no plano espiritual, o casal prometeu retornar e receber Segismundo como filho. E agora, já adultos, Raquel e Adelino se casaram e já têm um filhinho. Então veja que o Segismundo ele fez um ato ruim e ele precisa resgatar esse ato ruim. E para ele poder fazer esse resgate, então no planejamento reencarnatório dele, ele precisa vir como filho daqueles a quem ele fez mal. André e Alexandre vão ao planejamento de reencarnação. Então lá na espiritualidade, nessa colônia, que é o nosso lar, onde o André Luiz estava trabalhando, existe uma cidade. E nessa cidade tem um departamento, uma instituição chamada de planejamento de reencarnação. E eles vão lá e reparam uma grande quantidade de entidades transitando pelo prédio. Algumas levam consigo alguns rolos brancos, tipo pergaminho, e esses eram trabalhadores interessados na reencarnação próxima, bem como outros em trabalho de intercessão para amigos íntimos. Então, tanto entram nesse planejamento, nessa instituição, aqueles que querem ajudar na sua própria encarnação, quanto ajudar na encarnação de algum conhecido. Os rolos eram mapas de formas orgânicas elaboradas por orientadores do departamento, especializados em conhecimentos biológicos, com todo o estudo sobre o corpo físico da próxima encarnação. Então, por isso que a gente tem tantos geneticistas aí, né, na profissão, médicos, pesquisadores interessados nessa questão de como o corpo se constitui. Porque lá na espiritualidade, pode ser que eles já estejam trabalhando com isso. Conforme o grau de adiantamento do futuro reencarnante e de acordo com o serviço que lhe é designado no corpo físico, é necessário estabelecer planos adequados aos fins que se destinam. Então aqui vocês têm uma ideia dessa cidade espiritual do nosso lar e desse centro de planejamento de reencarnação. Então ali, quem sabe, um de nós já transitou carregando o seu pergaminho, né, debaixo do braço, com todo o seu desenho ali de como gostaria que reencarnasse. Alexandre e André entram num desses gabinetes extensos do edifício principal. Alexandre apresenta André ao assistente Josino, que o recebeu com extrema gentileza. Alexandre esclareceu o objetivo da visita. A possibilidade de André visitar a instituição de planejamento, quantas vezes fosse possível durante a semana em curso,
a fim de adquirir noções seguras referente ao trabalho de auxílio nas atividades reencarnacionistas. O assistente prometeu a melhor boa vontade, conduzindo os colegas dele para que não faltassem minúcias de conhecimento. Exporia suas próprias experiências para que o André retirasse delas o máximo proveito. Então, o André era um estagiário, estava lá anotando tudo que gostaria de aprender sobre a reencarnação. E ali, então, um desenho do pavilhão, né, onde se fazem esse mapa genético da nossa encarnação. Olha como a gente dá trabalho para a espiritualidade também, né? Algum daqueles desenhos ali poderia ser de um de nós. Dependendo da época que nascemos, né? Possivelmente poderia ser um desenho nosso. Aí ali também, mais desse momento que eles são recebidos pelo Josino, ali o André Luiz e o Alexandre, nesse Instituto de Planejamento da Reencarnação. Então eles penetraram nas dependências desse serviço, tinham pequenas telas demonstrando peças do organismo humano e estavam ordenadamente em todos os recantos. Ele teve a impressão de que se encontrava num grande centro de anatomistas, cercado de auxiliares competentes e operosos. Espalhavam-se desenhos de membros, tecidos, glândulas, fibras, órgãos de todos os feitios para todos os gostos. Ali mais um exemplo desse ambiente em que eles estavam. E aí o Segismundo, ele virá com um problema cardíaco que se manifestará na idade adulta. Então eles já estavam determinando, lembram? Ele foi para estudar como seria a encarnação do Segismundo, e o Segismundo, por todas as questões que ele já tinha numa vida passada, ele viria com um problema cardíaco. Ali, então, eles se encontram com o reencarnante. Quem que é o reencarnante? Segismundo. E aqui ele vai dar três ou quatro exemplos de situações de reencarnantes que fizeram pedidos específicos de observações em alguns órgãos, para que eles pudessem, então, resgatar alguma dívida. O Silvério, por exemplo, ele pediu para reencarnar após anos de atividades de auxílio no plano espiritual, com o objetivo de reparar erros passados. Estava um tanto hesitante, com receio de contrair novos débitos. Lembra que eu falei? A gente fica ansioso, a gente vai reencarnar. Ali a gente está seguro, está num espaço seguro, mas na reencarnação a gente começa a ter as falhas, né? E esse Silvério acatou a sugestão de trazer um defeito físico na perna, a fim de se defender das tentações, como antídoto à vaidade. Então, possivelmente, Silvério foi muito vaidoso numa vida anterior, e para ele poder resgatar essa vaidade, ele vai vir com um defeito na perna. Vejam, não fui ele que quis, ele foi sugerido para ele, né? Então, a espiritualidade vai trabalhando ali. E ele já vem com a possibilidade de viver até os 70 anos. Possibilidade. Mas ele pode viver um pouco mais, como pode também abreviar esse planejamento. A Anacleta, que também é uma outra personagem que aparece no livro do André Luiz, ela vai reencarnar após 40 anos de trabalho em favor dos espíritos familiares em que estão em desequilíbrio. Vejam que a Anacleta ela não teve uma encarnação tão logo o seu desencarne, né? Ela ficou na espiritualidade até 40 anos trabalhando para, enfim, poder reencarnar. Ela pretende recebê-los como filhos, 2 na condição de paralisia, outro com debilidade mental e uma filha também com problemas, mas que deverá auxiliá-la na velhice no corpo. Repara o erro da outra encarnação, quando permitiu como mãe, através da falta de disciplina e do excesso de mimo, que seus filhos não conseguissem enfrentar as lutas da vida. Então ela tem um resgate na maternidade. Ela não foi boa mãe. Então agora ela vem com essa missão de conduzir esses filhos com deficiência no corpo físico. Outra entidade que deve reencarnar pede que haja interferência na formação das glândulas da tireoide e paratireoide, a fim de que o corpo não se apresente harmônico fisicamente, uma vez que a beleza física poderia dificultar as tarefas que ela deveria desempenhar.
Então vejo que dependendo da missão ou da tarefa que ela precisa fazer na Terra, ela não precisa ser uma pessoa que os outros consideram bonita, porque isso ia chamar mais atenção do que a sua missão, sua verdadeira missão. Manassés comenta que são inúmeros os projetos de corpos futuros nesses setores de serviço. André Luiz permaneceu por mais de alguns dias ali no Instituto do Planejamento para aprofundar seus estudos acerca do processo de reencarnação. A existência humana não é um ato acidental, e no plano da ordem divina, a justiça exerce o seu ministério, todos os dias, obedecendo ao alto desígnio que manda ministrar os dons da vida, a cada um por suas obras. André Luiz se sente feliz e emocionado quando Alexandre o convida para visitar em sua companhia o ambiente doméstico de Adelino e Raquel, onde se processaria a reencarnação de Segismundo. Era fascinado pelas leis biogenéticas e até então não tivera conhecimento direto como o fenômeno reencarnacionista acontecia. Ainda não acompanhara demais de perto o processo de imersão da entidade desencarnada no campo da matéria densa. Então agora nós vamos ver exemplo de como é que isso acontece. Então, o André Luiz, o instrutor Alexandre, chegam à casa do Adelino e da Raquel. Lembram que é aquele casal que tem algo a se ajustar com Segismundo, eles já estão encarnados, vieram primeiro, formam um casal, já tem um filhinho. E aí, nesse dia, Herculano trouxe o Segismundo para a aproximação com o casal. Então, muito antes da gravidez da mãe, o espírito que vai reencarnar, ele já se aproxima daquela família. Por isso que às vezes as famílias têm alguns sonhos, algumas intuições, né? Ah, vou engravidar daqui a um tempo, vamos ter um filho daqui a um tempo. Porque, de fato, esse filho já vem se aproximando, já vem querendo se aconchegar, porque está no nosso planejamento. Alexandre, André Luiz e Herculano se aproximam de Segismundo, o qual se encontrava visivelmente abatido. O casal Adelino e Raquel tomava a refeição da tarde com seu filho primogênito. Então, o Segismundo está sentado ali naquela poltrona, ele está ainda em forma adulta, porque ele ainda não passou pelo processo de miniaturização para poder, né, se aproximar da mãe já grávida. Esse processo acontece daqui a pouco mais, vocês vão ver ali. Mas ele já vem sentindo a psicosfera. E por que ele está abatido? Porque ele tem faltas. Ele tem faltas com aquela mãe e com aquele pai. Então ele sabe que tem que vir junto com aqueles dois para poder se ajustar. E aí o casal não está bem. Alexandre, da Luiz e Herculano se aproximam da mesa, percebem que Adelino está aflito e de pouca conversa com a esposa. O pensamento envenenado dele destruía a substância da hereditariedade. Olha que interessante isso também. O Segismundo, por ter se aproximado da família, lembram que ele matou esse que vai ser o pai dele. Esse pai percebe que algo, né, tem uma energia ainda que ficou, que não foi resgatado, que não foi ainda perdoado. E ele também não perdoou aquilo que o Segismundo fez. Então ele está abatido, ele está raivoso, e essa raiva vai emanando da sua energia vital. Então, quer dizer, a gente abrevia do nosso planejamento. Lembra aquela que ficou até os 70 anos? Se ela acumular muita raiva, possivelmente ela não viva até os 70, viva menos, porque a raiva destrói uma da nossa energia da hereditariedade, né? Aquilo que vai nos levar para frente. Aí, então, Alexandre aproxima-se, dá um passe no pequeno menininho, no Joãozinho, para despertar o interesse sobre a conversa dos pais, para que com suas perguntas pueris consiga desfazer o mal-estar, melhorar a atitude do Adelino e o clima do relacionamento do casal. Vejam que foi importante vir um nenê primeiro, como um filho mais velho, até para quebrar aquele mal-estar entre o casal, para o Segismundo já começar a se aproximar dessa família. Profundamente comovido com a atitude interessada do filho e o diálogo amoroso da esposa,
Adelino despede-se com uma delicadeza não habitual e promete voltar à noite mais cedo para orarem juntos ao deitar. Antes de dormir, conforme o prometido, o casal segue com grande atenção a oração dominical proferida com emotiva infantilidade pelo pequeno João. O clima de preparação para a aproximação de Segismundo com Adelino então melhora. A psicosfera já começa a melhorar e ele já começa a se sentir um pouco mais confiante de vir na encarnação. Adormecidos, Raquel e Adelino abandonam seus corpos físicos. Raquel vai ao encontro da sua avó materna, enquanto Adelino vagueava no quarto, angustiado e espantadiço. Adelino apavora-se ao ver Segismundo. Alexandre interfere, lançando raios magnéticos tranquilizadores sobre ele, e em seguida convence Adelino de que Segismundo não lhe deseja mais nenhum mal e que está em busca do seu perdão e acolhimento paternal. Então vejam como a espiritualidade, ela investe em nós. Ela investe no nascimento de uma criança, ela investe no planejamento de uma família, ela investe na encarnação que está começando ali. Comovido com as explicações do Alexandre, Adelino aceita o pedido de perdão de Segismundo, que é seu algoz na vida pretérita, dissipando nesse momento as pesadas nuvens de ódio que endoavam seu espírito e escondia sua condição de espírito elevado e nobre. Então vejam que esse pai, ele tem uma evolução, mas estava ali ainda rodeado de uma névoa em função dessa raiva que ele carregava. Então ali se dissipou tudo isso, e satisfeitos com o trabalho da noite, Herculano, Alexandre e André Luiz e o Segismundo deixam a casa do Adelino e da Raquel para retornar na semana seguinte para, enfim, começar o processo de encarnação. Então, uma semana se passou, eles retornam à casa, o André Luiz e o Alexandre, na véspera da ligação do espírito de Segismundo com a matéria orgânica. Lá encontra Herculano e Segismundo em companhia dos espíritos construtores que iam cooperar na sua formação fetal. Então veja que até nesse momento da construção ali do embrião, de formação daquele embrião, os espíritos construtores estão ali auxiliando para que tudo aconteça como planejado. O ambiente familiar continuava cercado de afeição. Alexandre examina os mapas cromossômicos planejados de Adelino com a assistência dos espíritos construtores. Ante a iminência da reencarnação, Segismundo torna-se extenuado e abatido. Sentia-se fraco e incapacitado e receava a ideia de novos fracassos no retorno à carne. Com o incentivo dos amigos, ele se sentia mais confortado, principalmente ante a promessa deles de que a colaboração continuaria mesmo após encarnado, que são nossos espíritos protetores, nossos espíritos amigos, familiares, que também nos ajudam no nosso retorno. Aí, nesse momento, então, Segismundo, ele aguarda na câmara de repouso, que vai ser ali no lar mesmo, físico, onde já estão a mãe e o pai dele, o futuro pai e a futura mãe, para a redução do perispírito. O perispírito, ele é mais maleável, então ele vai reduzir o perispírito para ficar como um bebezinho. Ali, então, os espíritos construtores começam esse processo de magnetização do corpo. O Segismundo, então, vai reduzindo, virando um bebezinho, né? E ele vai perdendo, então, a lucidez como um bebezinho né? Que vai, então, começar desde o princípio, quando encarnar. O Alexandre deposita Segismundo nos braços daquela que fora, quando encarnada, a avó materna de Raquel, para que ela seja portadora da entrega de Segismundo à sua neta. Então, a Raquel vai receber da avó o bebezinho. Por isso que algumas mulheres depois lembram, mas eu sonhei com a avó, sonhei com a tia, sonhei com não sei quem, veio me trazer alguma coisa. Às vezes é uma flor, é um perfume, é um cheiro, e aí a gente depois vai entender que pode ser esse processo aí, de receber um bebezinho.
ante uma assembleia de espíritos, Alexandre anuncia o momento sublime da entrega de Segismundo à sua futura mãe, sob o olhar vigilante do Adelino. O aposento conjugal estava cheio de flores de luz, com o propósito de adornar os caminhos de recomeço de Segismundo. Então, para o espírito é um momento aflitivo, mas para aqueles que sabem da importância da encarnação, é um momento de alegria. Após a prece de Adeline sobre os influxos de energias sublimes dos espíritos superiores, Raquel recebe o espírito de Segismundo nos braços da sua avó materna. Adelino se aproxima da esposa e lhe abraça ternamente. Segismundo, em sua forma infantil, liga-se fortemente a Raquel, tornando-se alma de sua alma, e logo seria a carne de sua carne, porque ele vem, do ventre dela. E aqui ainda não terminou o trabalho da espiritualidade, Então, em sonho, em espírito, a Raquel e o Adelino recebem aquele bebezinho, mas os espíritos ali construtores estão trabalhando para que o espermatozoide possa chegar no óvulo, para que tudo possa acontecer da melhor maneira, para que seja um espermatozoide forte, para que possa, então, fazer toda a lidação ali com o óvulo, e aos pouquinhos ir se desenvolvendo até formar um embrião e depois formar um feto. Tudo isso com a espiritualidade ajudando, magnetizando ali as nossas células. Então, sob o influxo magnético dos construtores espirituais, a forma reduzida de Segismundo é ajustada ao útero materno, terminando assim a operação inicial de ligação do processo reencarnatório. Então, hoje nós vamos ficar só até aqui com a nossa história da reencarnação de Segismundo, porque a minha ideia era que vocês pudessem observar, através das imagens, todo o trabalho que a espiritualidade tem junto conosco, porque nós ajudamos nesse planejamento, para virmos na nossa encarnação, para fazermos o nosso planejamento, para fazermos a escolha das nossas provas, escolher até quando pretendemos viver, quais serão as nossas capacidades, as nossas habilidades, enfim, tudo aquilo que vai nos ajudar no nosso momento encarnatório. Então, os espíritos superiores, eles se esmeram em nos ajudar em nossa evolução. Eles nos ajudam a preparar cada encarnação, cada detalhe. Por isso, nunca estamos sozinhos nem desamparados. Toda encarnação vale a pena. Tudo que é feito para o nosso bem e pensado sobre as nossas necessidades vale a pena. De acordo com a revista O Consolador, o Espiritismo nos ensina que a reencarnação é uma lei divina, que visa o nosso crescimento espiritual através do próprio esforço, na medida em que nos permite a cada vida no corpo físico amealhar novas conquistas ao patrimônio do espírito imortal que somos. A reencarnação, à luz do Espiritismo, é bendita concessão divina, que nos permite o crescimento do intelecto moral, a fim de que a inteligência guiada pelo amor possa nos conduzir na direção do Pai da vida. Aproveitemos o tempo e as oportunidades que também são dádivas divinas. Obrigada pela oportunidade. Então, aqui não conta a história do Segismundo, ele traz só umas pinceladas de 3, 4 histórias de como é esse planejamento reencarnatório, mas nos livros de André Luiz vocês podem ver com mais detalhes o que foi narrado aqui através das imagens. Muito obrigada. Então, agradecemos a Aline pela belíssima exposição. Podemos refletir sobre o assunto proposto. Gostaria de passar alguns avisos. Dia 27, segunda-feira, a palestra está a cargo de Luiz Roberto Scholl, que faz parte do grupo Serra do Mestre, com o tema Para Abrir o Coração. Convidamos a todos a prestigiar. A livraria da casa está à disposição no hall de entrada para venda de livros novos e seminovos. E a nossa casa conta com o Clube do Livro. Por apenas R$30 mensais, você recebe um livro cuidadosamente selecionado pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul. É uma oportunidade de aprofundar seus conhecimentos e, ao mesmo tempo, colaborar com a nossa casa e com a Federação. Para mais informações, fale com a equipe da recepção.
E para concluir o nosso último momento dessa noite, são os passes. Peço que eleve seu pensamento a Deus, a Jesus, aqueles que se sentirem bem vão retornar aos seus lares, e aqueles que ainda necessitam de algum amparo espiritual, que permaneçam em seus lugares em silêncio e em prece. O Senhor, e que a luz do grande Criador transforme o homem em amor, e que possamos, Mestre Jesus, sermos como o Senhor. Obrigado, Deus, que assim seja.